Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. E vamos cantar? Vamos começar cantando? Então pegue o seu telefone aí de brincadeira, coloque no ouvido e cante comigo. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pro ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos nós ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Eliseu e o servo dele estavam cercados pelo exército da Síria. Israel estava cercada pelo exército da Síria. Mas como será que isso foi acontecer? Como será que eles ficaram nessa situação? O exército da Síria já tinha entrado em Israel algumas vezes e levava às vezes os israelitas, né, como escravos lá para a cidade deles, lá para o país deles. E desta vez o rei da Síria, ele arquitetou um plano, né? Ele fez um plano e ele falou assim: vamos pegar todo o exército da Síria, a gente vai pegar o exército da Síria e nós vamos ficar escondido em algum lugar lá perto de Israel, lá na entrada de Israel, para quando o exército vir, a gente atacar. Tudo certo, tudo combinado, o plano deles. E aí eles foram lá e se esconderam num lugar, todo o exército ficou escondido para pegar o exército de Israel de surpresa. Mas enquanto o rei estava lá fazendo e pensando essas coisas, ele estava tendo essa ideia e conversando com o exército. Eliseu estava orando. Eliseu estava falando com Deus e estava orando naquele momento. Enquanto ele estava orando, Deus mostrou para Eliseu que o que estava acontecendo lá na Síria, o que o rei da Síria estava planejando contra Israel. Então, Deus mostrou para Eliseu onde que o exército da Síria estava escondido. Eliseu falou para o rei de Israel e assim o exército de Israel não foi lá e eles ficaram lá esperando e nada do exército de Israel e eles não puderam atacar Israel de surpresa. Mas o rei falou: mas então vamos para outro lugar. E eles se esconderam, todo o exército se esconderam em outro lugar para pegar o exército de Israel de outro jeito, de outro lugar. E ficaram lá esperando. Mas Deus novamente mostrou para Eliseu onde o exército da Síria estava. E aí ele avisou o rei de Israel e nada aconteceu. Eles não conseguiram pegar o exército de Israel de surpresa. E assim foi acontecendo. Eles mudavam de lugar para pegar o exército de Israel de surpresa. Deus avisava Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel e eles não caíam naquela arapuca, né? Naquela surpresa que o rei da Síria estava preparando. Então o rei da Síria ficou pensando nisso. Como é que o exército de Israel fica sabendo onde a gente está, se a gente está escondido? Foi tudo muito bem planejado. Ele falou assim: tem alguém aqui no exército que está contando tudo para eles. Tem um traidor nesse exército. Quem é o traidor? E saiu perguntando: quem é o traidor? Quem é o traidor? Mas era Deus que estava mostrando. E você pode também confiar em Deus, que Deus protege você. Assim como estava protegendo Israel, Deus também pode proteger você. Olha, confie que Deus pode proteger você. E Deus está protegendo. Então, enquanto o rei estava lá gritando e preocupado e perguntando para o exército dele quem que era o traidor, um dos soldados foi lá e falou: Majestade, olha, não é que não tem nenhum traidor aqui. Ninguém é traidor. É que Deus está mostrando tudo para o profeta Eliseu. É Eliseu que está vendo até o que o Senhor conversa lá no seu quarto.
e fala tudo para o rei de Israel. Então ele ficou muito bravo, ele falou, então descubra onde esse profeta está, esse profeta Eliseu, que nós vamos lá, reúna todo o exército, bastante gente do exército, que nós vamos invadir e vamos pegar esse Eliseu. E assim eles fizeram. Então eles foram lá em Israel e escondidos, né, foram disfarçados e descobriram onde o profeta Eliseu estava. E ele estava na cidade de Dotã, que fica perto de Samaria, que é onde o rei de Israel ficava, onde o palácio de Israel ficava. Então, aí eles foram lá e assim eles cercaram toda a cidade de Dotã. Cercaram toda a cidade de Dotã lá. E aí, de manhã, eles fizeram isso durante a noite, a cidade onde o Eliseu estava. E eles fizeram isso durante a noite, para que de manhã eles iriam atacar Dotã para pegar Eliseu. E eles estavam assim nas montanhas, sabe? Ficou em volta, porque a cidade ficava embaixo e em cima tinha as montanhas. E de manhã, então, o servo de Eliseu, né, o ajudante de Eliseu, se levantou, foi, não sei se foi escovar os dentes lá fora, né, abriu a porta e quando ele olhou, todo aquele exército nas montanhas, estava tudo lá pronto para atacar Dotã. E ele ficou com muito medo, porque falou, a gente não tem nem exército aqui em Dotã, quem que pode livrar a gente não tem ninguém aqui. E ele saiu correndo e foi avisar Eliseu, ele entrou em casa, Eliseu, a gente está cercado pelo exército, a gente vai ser esmagado porque a gente não tem exército aqui. E Eliseu olhou para ele e falou, calma, fique calma, tá tudo sob controle, porque Eliseu confiava no Senhor, Eliseu confia no Senhor e ele sabia que nada ia acontecer para eles, porque Deus estava com eles, Deus estava cuidando deles, então eles não tinham por que ter medo. E lá na Bíblia tem um versículo que diz assim, olha só, porque os seus anjos dará ordem a seu respeito e para que protejam todos os seus caminhos. Está lá em Salmo 91:11. Deus manda os anjos dele para proteger você e eu, não é? Porque a gente pode confiar que Deus pode proteger você, assim como ele estava protegendo Eliseu e o servo dele. E o servo de Eliseu estava assim, tremendo, em polvorosa, nervoso. Mas Eliseu, eles vão invadir e eles vão pegar a gente não tem como se defender, a gente nem tem exército aqui. Então Eliseu orou, falou, Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele veja. Então, enquanto Eliseu estava lá mostrando, e nisso o exército da Síria começou a invadir Dotã. Vieram aqueles cavalos, né? Invadindo. E o servo de Eliseu, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, quando Eliseu orou e falou para Deus, abriu os olhos do servo para que ele veja, e ele viu o que Eliseu estava vendo. Ele viu o exército de Deus, uns anjos nas suas carruagens de fogo, prontos para defender Eliseu e o servo dele e defender Israel. Então, mais uma vez, Eliseu orou ao Senhor. Então, aquele exército todo começou a eles estavam indo em frente, eles começaram a ficar confusos, pararam os cavalos e ficaram confusos e eles não podiam mais entender nada, eles estavam confusos, estavam como cegos, sabe, que não enxerga nada, eles ficaram assim, todos confusos, indo para um lado, indo para o outro, e daí Eliseu foi até eles, foi até o general e falou assim para eles,
eu vou dirigir vocês para o lugar que vocês têm que estar. E aí, Eliseu, ele está bom, tá bom. Eliseu foi andando, ele andou 19 quilômetros. E sabe para onde Eliseu levou todo o exército da Síria? Para o coração da cidade inimiga, do coração de Israel. E eles estavam lá e todo o exército da Síria foi bem para Samaria, lá onde estava o exército de Israel. Então o exército de Israel já estava lá e estava todo em volta, ficou todo em volta do exército da Síria. O exército da Síria estava cercado pelo exército de Israel. Então novamente Eliseu orou e aí eles voltaram, como que voltaram assim, como que voltaram a enxergar. E eles olharam, o exército da Síria estava toda cercada pelo exército de Israel. E aí, então, ele falou, e agora? E agora? A gente vai ser morto, a gente está cercado. E eles entenderam que quem estava ali era Eliseu, o profeta de Deus, o homem de Deus. Então, o rei de Israel perguntou para Eliseu, o que eu devo fazer, Eliseu? Eu devo matar todos? E Eliseu falou, não. Você não deve matar todos. Você deve se lembrar de quem foi que fez isso. Foi Deus, é Deus quem está livrando Israel. Então, você deve alimentar todo o exército da Síria e deve mandá-los de volta, para que eles saibam que aqui existe o Deus verdadeiro. E assim foi. O rei da Síria, então, o rei de Israel, mandou que o exército da Síria fosse todo alimentado e depois, então, ele mandou lá de volta para a Síria. Chegando na Síria, o exército da Síria foi contar para o rei o que tinha acontecido. E contou como eles chegaram lá, tudo o que houve, que eles ficaram confusos e tudo o que Deus fez e livrou Israel pelas mãos dele. Então o rei falou, o rei da Síria disse, então, realmente Israel tem um Deus verdadeiro, um único Deus. E aquela notícia se espalhou, porque os soldados foram se espalhando e foram contando para todo mundo tudo o que tinha acontecido e como Deus livrou Israel do exército da Síria. Assim também, confie em Deus, que Deus pode proteger você em qualquer situação. Deus manda os anjos dele, Deus dá ordem, e os anjos do Senhor, os anjos de Deus, eles nos cercam e nos protegem. Basta a gente confiar e pedir para o Senhor. Então, lembre-se disso, não esqueça que o Deus de Eliseu é o seu Deus. E se Deus de Eliseu ainda não é seu Deus, você pode pedir para Jesus entrar no seu coração. Você pode se arrepender dos pecados, porque os pecados é que deixam o nosso coração sujo. Mas o Senhor Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que nosso coração pudesse ser limpo dos nossos pecados e a gente ter Deus também junto com a gente, assim como Eliseu, assim como o servo, o ajudante de Eliseu tinha. Então, nós vamos orar, mas antes de orar, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e aperte o sininho para você receber todas as histórias e também para que essas histórias alcancem mais pessoas e mais pessoas também possam conhecer o amor de Jesus, o amor de Deus. Então, agora feche os seus olhinhos, cruza os seus dedos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor está sempre com a gente nos protegendo, porque o Senhor manda os seus anjos para nos proteger, assim como o Senhor protegeu Eliseu. Nós te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Então, um beijo muito grande e até a próxima história.